pessoal! Começando por aqui, gente, começando por aqui um podcast, mas é edição especial, tá? Episódio especial, porque a gente é cheio de fazer isso aqui, né? A gente tem toda segunda, 20 horas um, toda quarta, 20 horas o outro, mas quando nós temos aqui convidados especiais, né? Pessoas especiais aqui na cidade, com projetos bacanas, o que a gente faz? Traz pro estúdio, vamos conversar, vamos falar do que está acontecendo. E esse episódio de hoje é justamente bem isso. Então, já quero agradecer aqui a sua audiência, aproveitar e falar aqui da Claro, né? Você que tem internet aí em casa, não tem ainda a Claro, tá esperando o quê? Claro Ultra Velocidade, 500 mega na sua casa e dentro do plano multi, só R$ 99,90, para você não perder a oportunidade de colocar a melhor internet na sua casa. Tá na telinha aí, endereço, site, ou você vai em alguma loja física e aproveita que tá terminando a promoção. Vou apresentar aqui meus convidados, são celebridades, gente, talento no palco. E o principal, assim, também, eles estão aí envolvidos com uma peça super bacana. A gente vai falar muito disso, e principalmente da mensagem que essa peça traz, né? Tô recebendo aqui no estúdio hoje a atriz Tânia Bondezan. A Tânia, gente, já tem aí, ó, prêmio Shell de melhor atriz, inclusive com essa peça que é a Golondrina, tá? A atriz foi muito tempo aí por TV, tá um pouquinho longe agora da TV, mas porque tem tantos projetos especiais a Golondrina aí nos palcos, né? E também o Luciano Andrei. O Luciano é diretor, produtor, ator, tradutor, Cantor. cantor, muitas peças também aí, espetáculos musicais que a gente vai falar um pouquinho, recebendo aqui no estúdio. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Juliana. Ju. Delícia estar aqui. Delícia, que sorrisão maravilhoso, né? Recebendo a gente. Obrigado, obrigado. A gente que agradece e é bacana porque a gente tá falando aí, gente, eles estão em cartaz aqui em Ribeirão Preto, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Pedro II, com a peça A Golondrina, que é de Guilherme Clua, né? Que é um dramaturgo espanhol. E que escreveu, e eu acho que assim, a história ela é bem comovente e a mensagem dela, por quê? A gente tá falando inspirada aí no ataque terrorista homofóbico que foi na época na boate, no bar Pulse. Em Orlando, né? 2016. Em 2016, né? Isso. E é bacana a peça porque, na verdade, vocês trazem um outro olhar, né? Então, por exemplo, a Tânia é a Amélia, que seria a mãe de uma das pessoas que morreram, né? Nessa tragédia, gente, que na época foram 50 pessoas mortas, né? 53 feridos. E você traz esse olhar, essa dor, né? Da mãe que perdeu um filho num momento ali, né, tão especial. E o Luciano vive, na verdade, um dos sobreviventes, né, Exatamente, Luciano? exatamente. A peça, eu acho que tem essa inspiração nesse atentado, né? Então, inclusive, até quando a gente foi fazer as pesquisas iniciais, tinha lá uma matéria falando dessa mãe que estava esperando o filho e o repórter fala para ela, quando foi a última vez que você falou com ele? Ela fala, ele mandou uma mensagem de dentro do banheiro para mim, dizendo que o terrorista estava lá. E aí o autor pega essa história e cria uma outra história com dois personagens maravilhosos, complexos, que é essa mãe que perdeu esse único filho nesse atentado e esse aluno que vai inicialmente pedir para ter aula de canto com ela. Ele não diz muito bem a que veio, né? E aí, no decorrer da história, a gente vai descobrindo aí o enlace que a história desses dois tem. É uma coisa absolutamente sensível e muito bonita e que deixa esses personagens tão ricos, né? Eu acho que isso que o Lu falou, e o que é mais especial, essa mãe só tinha esse filho. Era o único filho dela e ela nunca conseguiu dizer eu te amo. Nem ela dizia para ele, nem ele dizia para ela. Existia até amor naquela família, mas muitas vezes a gente não consegue demonstrar. Então a peça ela traz isso, ela traz a urgência e a necessidade de que enquanto você tem as pessoas do teu lado, diga, faça as pessoas perceberem como elas são amadas. E o mais importante, deixe elas serem o que elas nasceram para ser. Exato. Porque muitas vezes, é claro que essa mãe desconfiava talvez da homossexualidade do filho, mas era um tema que não se tocava naquela casa. Tem uma frase que a Amélia faz que ela diz assim, uma mina não te machuca se você não pisa nela. Deixa. Tá tudo ali embaixo do tapete, deixa. E quando ele morre, ela percebe que ela não conseguiu expressar, ela não teve tempo até para aceitar, né? Uhum. E
Agora, o que é bonito é que nenhum dos lados da história tem razão. Os dois lados têm razão. A gente recebe mães e pais e jovens e eles ficam muito emocionados. E essa peça é feita na Espanha e na França pela Carmen Maura, que é aquela atriz maravilhosa dos filmes do Almodóvar. E ela mandou um vídeo pra gente dizendo: vocês vão ver como as pessoas vão abraçar vocês e se emocionar com vocês. Eu imagino, sim, o quanto de relatos vocês recebem Nossa, pós-peça, Nossa. as pessoas que encontram vocês Né, Lu? depois pelas Muito. redes sociais, Muito, né? porque essa relação principalmente familiar, né, assim, em todos os aspectos, mas numa situação onde tem um filho que é homossexual, especialmente falando de um tempo mais atrás. Se hoje em dia a gente tem essa questão tão latente, né, de, meu Deus, não pode ser, tá errado. Imagina um tempo atrás. Então, assim, muitas pessoas falavam, Muito mais difícil, minha mãe né? morreu, eu não consegui falar pra ela, não consegui contar pra ela, não consegui ter esse momento com ela aqui, porque a Amélia, de alguma forma, ela tem uma redenção dela com o personagem do Ramon, né? Ela não tem com o filho, mas tem ali Tem uma com carta, ele, tem com eles ele, né? terminam bem. Eles se entendem, né? As pessoas, quando acaba a peça, as pessoas estão chorando muito, sempre, mas não é de tristeza, é de emoção, né, Lu? O quanto que toca, Toca. as pessoas essa E peça, né? É a empatia, é o amor ali, é o relacionamento, tudo que vocês, na verdade, trazem ali pro palco, né? Esse sentimento mesmo, que desperta nas pessoas, na plateia, né? E vai além, quer dizer, nós temos aqui um tema específico, que é um ataque a uma boate gay. E o filho era homossexual. Mas muitas pessoas vem um amigo nosso e fala assim: você me fez um ser humano melhor. Porque isso, em qualquer situação familiar, quantas vezes você nega a possibilidade do outro desenvolver a sua potencialidade? Se ele quer ser músico, você quer que ele seja médico. Então, a peça, ela Muito serve, além, é né? muito Muitos além. aspectos, Em muitos aspectos. Ó, e a gente não pode esquecer de falar que a Golondrina é produzida pelo ator Odilon Wagner, né? E, gente, outra coisa também, a peça já foi encenada e premiada em vários lugares do mundo. E eu queria deixar registrado até para o pessoal entender o peso que e aproveitar a oportunidade dessa peça aqui em Ribeirão Preto. Ó, Londres, Espanha, Paris, Grécia, Porto Rico, eu até tô lendo, gente, que é muito lugar. Peru e Uruguai. Recebeu aí vários prêmios também, né? Prêmio Max 2019, Off West, Wendy London, Theater... Eu sou meio ruim no inglês, tá? 2017, a gente fala a verdade, tá? Me corrija, Luciano. Você que é um cantor de Broadway aí, Não, ele é imagina o cantor, inglês ele do é Luciano. Imagina. O Lu traduz musicais. Eu imagino, É, olha a o Lu é responsabilidade, eu danado. falando aqui. Para, do imagina. meu inglês com o Luciano. Enfim, várias premiações. E na Espanha e Paris teve a atuação premiada, como a Tânia disse aqui pra gente, da Carmen Maura, né? Onde que Tânia? você falou que vai ter agora mais? É no Não, México, agora não? está tendo em Barcelona. Barcelona, Porque Barcelona. o autor, que agora é um autor famoso também na Netflix, esqueci o nome Smiles, que é uma série dele premiada. Ele é o que inclui é muito danado. E ele é um ativista. Um ativista. Então ele trabalha, ele sempre passa por esse tema, por essas questões, né? Mesmo o Smile, que é uma comédia, mas fala também de dois homens relacionando, duas mulheres relacionando, né? Como é que é. Então, é bem legal. E assim, na verdade, a Golondrina já era para ter ocorrido em Ribeirão Preto o ano passado, né? Sim. E aí acabou que por conta ainda da Covid-19 foi adiada, então tá retornando agora, né? E é legal também a gente falar porque é também o grande retorno de vocês pós uma parada oficialmente pelo Brasil. Então é a primeira cidade aqui, Ribeirão Preto, retornando aí a nova temporada, pelo Brasil. A gente tem um grande orgulho, sabe, Juliana, de levar essa peça para o Brasil, pela importância que ela tem, pela mensagem e pela emoção, porque o teatro, eu sou a favor de todo tipo de teatro, não tenho preconceito, porque teatro é teatro, não tem tipo, não tem nada. Mas, quando ele emociona e faz a pessoa participar, eu sempre brinco que as pessoas falam dentro do meu ouvido.
Porque mais do que nos achar na rede social, é na hora. É. A reação das pessoas é absolutamente chocante. E Rio eu de imagino- Janeiro foi uma E ele- loucura, né? Lembra? Rio de Janeiro. Nossa, eles Rio de Janeiro. abraçam e eles querem contar a história deles. E muitos dizem para mim, o ponto de vista do rapaz eu já conheço porque é o meu. Mas o da mãe, eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. Olha só. E muitas vezes a pessoa fica até com raiva um pouco do posicionamento da Amélia, mas entendem, porque você fica oscilando, sabe? Você fala, não, ele está certo. Ah, não, ela que está certa. É assim o tempo todo. E tem uma coisa que eu acho que também é muito clara hoje em dia, né, assim, com a peça, mas que a gente sente que é a questão geracional mesmo, né? O meu pai, por exemplo, a gente tinha uma relação que era difícil pra ele, a questão da minha sexualidade, eu, Luciano, ator agora, né? Aham. E só que eu entendi no fim da vida dele que o amor tava lá. Só que ele não conseguia lidar. Ele não colocava pra fora, Ele por não, exemplo, ele não sabia, ele não sabia como lidar com essa questão. Ele é um cara que veio no pau de arara do Nordeste, com a família com mais 11. São gerações. São gerações. Né, Então, assim, é importante a gente lembrar de que essas barreiras, elas precisam ser quebradas, né? A gente precisa falar, é por isso que é tão importante, porque a LGBTfobia mata no Brasil muita gente, e não mata só fisicamente, mas mata sonho, mata, né, assim, você que cresce desde pequeno ouvindo, você não pode ser isso, você é menor, mata um monte de coisa. Então a gente precisa falar sobre isso e quebrar essa barreira, porque é isso, meu pai tinha um amor enorme por mim, eu sei que ele tinha, eu fui descobrindo isso, mas ele não conseguia lidar, tinha dificuldade mesmo. E assim, a peça, eu acho que ela ajuda demais, né? E, por exemplo, assim, na verdade, ela transforma vidas. Transforma. Eu fico imaginando quantas famílias saíram, na verdade, depois de assistirem, Não, ou e vão muito- sair depois de assistir, é. e mudar atitudes, muitos como o via- Luciano está é. dizendo. De repente, demonstrar mais, sentar, conversar, mudar mesmo, Muitos né? vieram e falavam pra gente, agora eu vou trazer minha mãe, Isso. agora eu vou trazer meu pai. Mudar E traziam. crenças, né? E Gerações. e os pais, as mães abraçavam a gente e agradeciam. Porque quando você vê a sua questão de vida representada, você fala, não é só comigo. O que eu sinto, não sou só eu que sinto, é geral. E aí fala assim, eu preciso aprender. Essa coisa, eu ouso dizer que a golondrina transforma as pessoas. Não, transforma, É com meio certeza. até arrogante da minha parte, mas é assim, transforma pelo amor. Não é lição, ela não dá uma lição, não importa isso. Mas ela toca no coração. Foi aí que o autor acertou muito, porque o ataque homofóbico é o mote, mas depois se trata de dois seres humanos profundamente machucados, os dois, precisando dores, né? de uma cura. E ali na relação deles, que eles brigam muito e dão risada juntos, ele canta, porque ele é um grande cantor, e na peça tem música, uma música composta linda, especialmente para a peça, porque a Amélia é uma professora de piano, né, de canto. Então, esses dois seres humanos tão machucados, eles têm uma redenção ali no final que é muito tocante. E, especialmente, a gente está tentando fazer um debate, porque nós gostamos muito disso, conversar com a plateia, ouvir a plateia. E vocês fazem isso, por exemplo, Fazemos, depois no vamos final? fazer aqui em Ribeirão Preto. Que legal. E além disso, conversar com as pessoas, né, Lu? Esperar as pessoas tirar foto, conversar, saber o que as Ter pessoas esse toque, estão sentindo. essa aproximação com todos ali, né? É Que porque eu o acho teatro importante. a gente às vezes esquece, né? O teatro entrou muita coisa hoje em dia, a gente tem streaming, a gente tem internet, e o teatro muitas vezes tem muita gente que nunca foi ao teatro, né? Nunca foi assistir um espetáculo. Então, assim, assistir um espetáculo como esse, que são só dois atores ali, em tempo cena o todo. tempo inteiro. É a casa dela. Mesmo Você cenário, mesmo Tudo. acontece E não no tem mesmo ninguém, lugar. e não tem espaço que a gente sempre ouve, né? Que as pessoas brincam que sentam na cadeira assim, relaxado. Aí daqui a pouco tá assim, daqui a pouco tá assim, aí daqui a pouco fica tá assim. aqui, ó. Porque prende muito a atenção a história é cheia de reviravoltas, né? Pra quem gosta também, inclusive, desse tipo de gênero que tem plot twist, que a gente fala, a peça tem isso o tempo inteiro. Então, é muito...
além de tudo, quem for assistir, com certeza vai ter uma experiência teatral muito boa. E as pessoas dizem sempre pra gente que elas se sentem voyeur, como se elas estivessem olhando por um buraquinho da fechadura a sala dessa mulher. Porque tudo acontece numa tarde. E como o Lu falou, as emoções vão... Uma hora você tá rindo, outra hora você tá chorando, outra hora você tá brava, outra hora... E a vida, né? E eu quero dizer uma coisa pro povo aqui de Ribeirão Preto. Você é daqui, né, Juliana? Sou da região, O que mais povoou minha vida inteira, minha infância... E eu já vou chorar. Não posso. É Ribeirão Preto. Porque minha família é daqui. Sério, Minha mãe era de Tânia? Sertãozinho, meu pai era de Santa Rita do Passa Quatro, e minha família inteira é de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, para mim, é uma emoção. Que legal. E trazer essa peça é muito especial. No Pedro II, ali na Que é um Praça teatro 15, onde elas faziam o histórico. footing. Olha Todas as só. minhas tias, eu não tenho já meus pais, os tios também já faleceram, então Ribeirão eu me sinto meio que em casa. Então eu espero que vocês venham falar comigo. Não, e ó, vai ver, agora eu vou puxar a sardinha pra ela, né, gente? Ver essa atriz maravilhosa, Ai, meu uma das maiores atrizes que a gente tem no Brasil, fazendo um texto desse, assim... Não, a gente faz uma vale grande a pena. parceria. É uma coisa, eu já tinha trabalhado com o Luciano, uma peça até que ele veio Eu vim pra fazer cá aqui. com Mambo Italiano, 2010, 2012, 11, mais ou menos. Eu já não estava mais. E quando eu recebi esse texto e traduzi, enlouqueci com esse texto. E eu ia te perguntar isso, Tânia. Você é mãe? Quantos filhos? Um filho. Um filho. Como foi pra você traduzir isso? Porque eu imagino o seu momento ali lendo e traduzindo. Como que foi esse sentimento, essa emoção? É porque, assim, ela trata da perda do filho, que eu acho que é a maior perda que cada um pode ter na vida. Mas todos nós já perdemos. A vida é isso, você nasce já perdendo, né? Aliás, eu vi uma coisa que eu fiquei tão revoltada, diz que os órgãos da mulher começam a envelhecer aos 18, os dos homens aos 40. Mentira! Eu li na internet, não sei se é verdade, Não me deve revoltei. Então, Foi para mais uma mim, justiça. já Mais não uma gostei. justiça de mulher. Para mim foi muito tocante, porque o nome da personagem é Amélia, que é o nome da minha mãe, e É uma coincidência. é uma coincidência. E para mim e para o meu filho, porque, é claro, passou pela adolescência, tivemos todos os problemas de adolescente, né? E agora estamos ótimos, que está com 33, e nós passamos desde a golondrina. Oi, tá tudo bem, te amo. Tá tudo bem, te amo. A gente descobriu com a golondrina, porque é isso, tem que falar. O que você fala que é tão lindo do Lorca? Fala, Lu, as palavras. Encha, pois... Ah, não vou lembrar. Não, que as é da palavras carta. têm que ser ditas. Ah, sim. Que ele fala assim, não basta, você tem que dizer. As palavras são importantes, né? Sem as palavras as coisas perdem o significado, até que um dia a morte chega e deixa nossa alma cheia de buracos. E leva todo o amor. Leva que é com todo ela. amor, Então, é uma lição para todos nós, sabe? A golondrina é uma lição toda noite. Se eu já me emociono, você imagina aqui em Ribeirão Preto. Não, gente. Nossa, bem, hoje vai ser... Porque a gente se emociona mesmo todo dia, né? Não Todo tem dia, não tem jeito. como. A não gente tem já como. faz essa peça desde 2020. 2019, né? E eu imagino assim, que 2019. quando vocês estão no palco, não tem como vocês não incorporarem mesmo, Não, a né, gente os personagens escuta. e Sim. se envolver com todo o sentimento. Eu acredito que até quando termina a peça, vocês precisam, É. às vezes, até de um tempinho pra... E a gente faz uma grande parceria. Isso é o que todas as pessoas de teatro que vêm ver atores falam, nossa, é um casamento de vocês dois no palco, porque a gente se entende, mas muito, sabe? E fazer uma peça dessa, que você não sai de cena, tem que ser com um grande ator, um grande parceiro. Que aí a Tem coisa... que ter uma ligação, né? É. E a gente escuta a plateia soluçando. Não Até é? soluço, Eu ia perguntar isso pra até vocês. soluço. Vocês já se pegaram em algum momento que vocês estavam no palco, de repente até de parar, assim, pra poder chamar a atenção, que chamou a atenção um pouco mais na Lá em plateia? Porto Alegre. De lembra emoção, aquele menino em assim? Porto Alegre, nossa...
Teve um menino em Porto Alegre que tocou ele tão profundamente que ele não conseguia... Não, foi Recife. Foi Recife? Que ele gritava? É. Que era meu amigo. Seu amigo. Que era meu amigo. Ah, foi Recife. Foi Recife. Tem. É que assim, quando a gente tá ali, né? A gente a gente não desliga. tem muito. Porque como são só os dois e é meio que é num tempo realista, né? Que a coisa se passa, a gente fica muito dentro, assim. Não dá pra. Não tem como interagir com a plateia, por exemplo. Isso não existe, né? Quebrar essa parede. Mas claro que a gente ouve, e às vezes a gente ouve mais, a gente ouve menos. Essa história de Recife é isso. Tocou profundamente um menino, um amigo meu, e ele chorava muito alto. Porque ele se viu muito representado ali, pegou num lugar pra ele, mas depois ele veio assim, agradecer e se sentindo de alma lavada, sabe? Assim, de ver essa história sendo contada ali. Então, as reações são bastante intensas e bonitas, assim. Bom, é um recado aí, né, gente? A mensagem é o quê? Empatia, é o Aceitação, amor, Amor, a questão, respeito. Respeito. Cada um pensa como quer, o que é importante é a relação das pessoas, né? Nada torna um ser humano feio ou bonito. Né? O que eu tenho a ver com a vida do outro? E a gente eu tenho que querer que o outro seja como eu quero que ele seja. E o mais bacana é isso, que não é só na questão da diversidade, muitas vezes do preconceito, mas às vezes no nosso dia a dia mesmo, né? Que igual você comentou, às vezes, minha filha quer fazer medicina. Às vezes chegar pra falar, não, você tem que fazer isso. Às vezes a gente quer impor demais as coisas, muita gente passou por isso também. Não só nessa questão, em várias coisas, no nosso dia a dia mesmo. Existem umas atitudes tão bobas, né? Que a gente fala, não tem que ser assim, né? É tão engraçado que eu aprendi muito com o Lu e muito fazendo essa peça. Porque não basta você dizer eu não sou. Eu não sou preconceituosa, eu não sou racista, eu não sou homofóbica. Esse é o nosso discurso. E intelectualmente a gente acredita nisso. Mas no fundo a gente tem uma formação que é uma coisa tão arraigada que você se vê falando coisas tão absurdas, às vezes, que você bate na boca. Você fala, meu Deus, quer dizer, intelectualmente você tem o discurso, mas a sua formação, toda a carga que você recebeu, e não é só carga familiar, é uma carga da sociedade. Sociedade. Exatamente. É uma carga da sociedade. Eu já ri muito de piada de gay. Pra poder... Isso é a história de todo mundo que é gay da minha geração, assim, pra você poder caber nos lugares. Né? Então ninguém sabe de você... Aí alguém conta uma piada desse tipo, você ri, né? Muitas vezes até a pessoa que sofreu bullying faz bullying pra ser deixada de lado. Então, isso tudo, e mesmo pra quem não pra quem tá em volta, também fica, né? Isso vale para racismo, vale pra tudo, né? Luciano, e você se identifica com o Ramon? Totalmente. Totalmente, eu falo, a quando gente brincava isso. Quando você pegou a peça e você começou a entender o personagem. Ele falou, sou eu, né? Quando ela me falou o que era, eu falei, sou eu. Falei, sou eu. E ela falou, é mesmo. Porque a gente não se falava há um tempo e ele me ligou. E eu marquei um almoço, eu estava traduzindo a peça. E eu comecei a contar, ele falou, sou eu. Eu falei, é verdade, é você. Não tinha para outra pessoa, era ele, porque o Lu é um homem muito íntegro e é um ativista. E ele é muito bonito ver a trajetória dele, sabe? Um homem que defende seu ponto de vista, suas posições, extremamente respeitoso. É isso, é ele. O Ramon não é ele, muito, mas... Não, mas é bom porque não tem nada... me aproxima muito do personagem, né? Porque o discurso dele, né? O que ele sente, o que ele fala e o que ele acha importante, o que ele acredita que é importante, é muito próximo do que eu acredito. Então, é muito gostoso mesmo. Por isso que a gente brinca, que a gente não larga o osso, né? Porque aí você fala, tô fazendo um musical agora, tô fazendo outra coisa. Mas eu falo, mas me espera que eu vou voltar, né? Porque eu acho realmente muito importante. Tô batendo na mesa. Destabanado. É muito importante de contar essa história, né? De poder falar sobre isso. E aí, assim, a gente brinca, né? Que o espetáculo a gente já fez a gente fez muita capital, cidade. Se toca uma pessoa na plateia,
né? Se uma pessoa sai transformada, sai modificada, Imagina sai com quantas desejo... transformações. E isso a gente replica, né? Assim, então o É. teatro também tem esse poder, e pra gente isso é muito importante. Muito Bom, importante. e agora, depois de Ribeirão Preto, tem até o Nós final do temos- ano. Nós temos Florianópolis, depois nós temos Um Goiânia, São depois, Paulo, né? Um São mês, Paulo, a em gente julho volta. nós vamos estar em São Paulo. São Paulo a gente já no ficou em cartaz Teatro 4 Tommy vezes, Otaki. né? Vamos ficar mais um mesinho lá, bom, pra quem ainda não viu. E a gente não quer parar. E para quem está aqui em Ribeirão Preto, então, nesta quinta-feira, 27 de E eu- abril, às Chance 20 única. horas. É a única Teatro apresentação, Pedro Pedro II. II. E queria um recado especialmente para os estudantes também de psicologia. Nós tivemos muitos grupos de psicologia em São Paulo que chegaram a fazer Foram trabalhos sobre a peça. Olha só. Porque a transformação, né, desses personagens é importante. Então, quem quiser... E para a gente ir terminando, falar um pouquinho agora dos atores, lado mais profissional, outros trabalhos. Ó, a Tânia faz um tempinho já que TV você não faz mais, né, Não, Tânia? eu estou bastante no teatro agora. O que aconteceu é que entraram 3 novelas no SBT, uma seguida da outra. Tem até o Cúmplices de um Resgate que ainda tá. E na Globo tá Chocolate com Pimenta. Você e tá eu no tô... ar do Ela mesmo tá no, jeito. ela tá no ar em 3 Eu não novelas, saio, 3 é, novelas. nossa não sai, não. emissora. saio. Mas, ó, gente, só um resumo. A Tânia, então, televisão, teatro, cinema, desde 68, né, Tânia? Isso. Passou aí pro SBT, Band, Globo, alguns sucessos, né? Chiquititas, série Chiquinha Gonzaga, Durval Discos no teatro, Terra Nostra, Esmeralda, Chocolate com Pimenta, Malhação, e acho que talvez é o que te marcou mais aqui, a Vilã Malvina, de Maria Esperança. Nossa Senhora. Inclusive, tinha um vídeo, onde anda a Vilã Malvina, Vina. de Maria Esperança. Não, e eu quero mandar um beijo. Eu tenho uma rede de fã-clubes que é uma graça, que eles colocam coisas minhas no Instagram o dia inteiro, eles resgatam fotos, resgataram uma receita de bolo que eu dei uns 20 anos atrás. Sério? No programa tá lá. Pessoas muito queridas, e essas vilãs realmente marcaram muito. Tá. Mas eu lembro Marcam muito, mais, eu lembro né? muito de você em Terra Nostra, já te falei isso. Terra né? Nostra era Terra Eu lembro Nostra, eu também da lembro Terra Nostra. muito Foi dela. muito Assistia com os meus especial, pais a novela. Isso é legal. Como que resgata nossas memórias, né? Eu lembro na sala, sentada, assistindo com meus pais. Olha que E você loucura. sabe que Terra Novela. Nostra, a gente teve depois uma festa enorme em Santa Rita do Passa Quatro, da família da minha avó, família Zampronho de lá. Pararam a cidade, tinha assim, mais de 500 pessoas. E foi na sequência da Terra Nostra que eu vim para cá Que legal. fazer isso. Foi muito legal. O que você tem de boas lembranças de Ribeirão Preto, Tânia? Da minha infância, eu vinha muito E- para e cá. região, né? Engraçado, a primeira vez, como chama? Vaca Preta? Não é Vaca Que Preta? é sorvete com coca? É, Vaca Preta. Eu Sorvete amo. A com primeira coca. Vaca vez que eu Preta. tomei isso, meu tio tinha uma namorada aqui, chama Virina, linda. Acabou não casando com ela, mas eu era pequena, a gente vinha muito pra cá. E a primeira vez que eu tomei Vaca Preta foi num tipo bar, restaurante assim, que tinha na calçada, que era no centro, não Loucura, sei né? se... Sorvete com Imagina, sorvete Imagina, com sorvete com coca. coca. E eu lembro que eu achei Eu aquilo tomava tão... também. E tinha também, eu lembro, eu vim com os meus pais, tinha essa irmã do meu avô, Ana Bondesan, ela foi raptada por um mascate, que é da família Cury, que passava na fazenda, onde meu avô era capataz. E raptou ela, casou com ela. E eu sei que ela teve um monte de filhos aqui, e o meu pai, um primo do meu pai, que é dessa família Cury, uma vez a gente veio visitar. Eu era pequena, mas com esse lado da família eu perdi contato. Então, eu tenho tudo que é... Sabe aquela fantasia de infância? Para mim é aqui. Eu lembro muito daqui. Bom, então hoje vai ser emocionante nesse Vai. palco do Vai Teatro ser, Pedro II. nossa senhora. Vai. Todas aquelas tias fazendo footing vão me visitar, com certeza. Com certeza. Com certeza. Luciano Andrei, hoje tá, Andrei, além de A Golondrina, você tá com a Anastácia, que é um musical Isso. da Broadway, né? Isso. Tá em cartaz em São Um dos Paulo. protagonistas, Tá em ele Paulo. arrasa. E resumindo aí, diretor, produtor, tradutor, ator, cantor, né? Você também foi diretor residente no musical A Família Addams. Isso. Né? Também aí o Anastácia, que é o atual.
Gente, protagonista de Priscila, Rainha do Deserto. Nossa, não tive a oportunidade, mas deve ser incrível. Foi 2012, era incrível. Eu escolhi incrível. bem, né? Escolhi Muito. bem. E também interpretou aí personagem como Nazir na novela Alto Astral. Isso. E uma hora eu poderia trazer só você aqui, mas aos 11 anos vendia iogurte pelas ruas da cidade. Ah, olha, gente, já achou essa informação. Que legal. Achou essa informação, sim. Ou seja, o comecinho bem, né? Foi. Campinas, isso, né? Minha mãe se mudou de Bofete, que é a cidade dela, pra Campinas com a gente, os 4 filhos. E aí ela trabalhava muito pra dar conta de 4 filhos, né? Então todo mundo começou a trabalhar junto. Ali nessa época que a gente mudou. E aí ela era revendedora de Yakult, sabe? A tia do Yakult. Só que ela trabalhava numa imobiliária, era cuidadora à noite, fazia 1000 coisas. Então eu assumi essa parte. Fiquei 3 anos, dos 11 aos 14 mais ou menos, vendendo Yakult. Vendia Danone, que também tinha na época carrinho de Danone. É babado, o negócio é babado. Aí, quando eu comecei a trabalhar, foi que eu fui fazer curso de teatro. Eu ia te perguntar agora, como é que você sempre teve esse dom? Você sempre gostou de arte? Olha, pra mim teve uma coisa que assim, como eu mudei de uma cidade muito pequena pra uma um pouco maior, eu era muito tímido e eu acho que tinha uma coisa em mim, eu lembro que sempre que a professora falava assim, vai ter semana do folclore, quem quer fazer teatro? Eu lembro que eu levantava. Vai ter semana do índio, que hoje em dia não é mais do indígena, mas assim, quem? Então, eu me lembro que com 12 eu escrevi uma pecinha pra eu e uma amiga fazer. Então assim, já tava ali. E eu acho que era um jeito que eu tinha de... Eu sofri muito bullying, né? Porque eu era gordinho e afeminado, quando era nessa mudança. Então sofri muito bullying, apanhei muito. Era um jeito que eu tinha de me colocar, de me expressar. Né? De posicionar. E aí, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, que eu falei pra minha mãe, quero fazer teatro. Ela falou, meu filho, o dinheiro é seu, você trabalha, você vai fazer. E ela sempre me deu maior apoio em tudo, não teve nenhuma questão desse tipo, né? Mas foi com 15 anos que eu comecei a fazer teatro pela primeira vez, assim, estudar, né? Tá. Luciano, Andrei, Tânia Vandesan, obrigada pela participação de Juliana, vocês. Muito obrigado. Sucesso mais Muito ainda obrigada. com a peça Golondrina, que a gente já sabe aí de tudo que a gente ouviu dos críticos. Mas foram críticas tão boas, tão positivas, as avaliações, todo mundo que foi falando e comentando dessa mensagem aí maravilhosa, né, que vocês passam no palco aí. E que possa transformar muito mais pessoas, todas as apresentações de Se vocês. Deus Que assim quiser, só para seja. acrescentar, a direção é do Gabriel Fontes Paiva e a produção é do Odilon Wagner, como você disse, e do Ronaldo de Aféria, que está aqui com a gente. Legal. Tá? Venham, gente, venham nos assistir, vai ser ótimo. E esperem depois que a gente Dá quer abraço, ouvir, quer saber. tirar Isso aí. fotos, ouvir. Tá? Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigado, Ju. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.